Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 22 de março de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pelos mata-mata aí de campeonato estaduais e mata-mata da Copa do Nordeste. Só que antes, lembrando que uma segunda-feira com a grade de pouquíssimas opções obtida aí ontem e hoje não vai ser diferente. Dia de pouquíssimas opções, principalmente por ser uma semana, data FIFA e alguns futebol do Campeonato Mundiais. Então, vamos estar iniciando pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro versus Atlético Clube, com início às 20h30. É um jogo mata-mata, semifinais. A equipe do Cruzeiro, o último confronto foi 1-1. Não temos uma sequência para mostrar para vocês, já que não está disponível aqui no SoftScore. Mas, a princípio, todos sabemos que o Cruzeiro é o favorito. Vamos pegar agora algumas informações para estar apresentando para vocês. Bom, o Cruzeiro é uma equipe em casa que vem de 3 vitórias e um empate, e frente ao Atlético Clube como visitante que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mencionei anteriormente, 1-0 para o Cruzeiro. Vamos estar optando pela essa partida. Um casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Campeonato Paulista, Série A1, mata-mata novamente. São Paulo versus São Bernardo. Tem início às 20h30. É o seguinte: ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 5 cartões. Também o São Paulo foi a primeira equipe a marcar. Já o São Bernardo sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas. A última vitória recentemente foi diante do Ituano. Em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, venceu o primeiro tempo. E em 8 de 10, saiu menos que 5 cartões na partida. O São Bernardo é uma equipe que vem aí há 4 jogos sem saber o que é vitórias. Em 8 dos últimos 10, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5, menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos anteriores, uma vitória do São Bernardo e uma vitória do São Paulo. O São Paulo levou 3-0 aí do São Bernardo em casa. Então, é um jogo muito equilibrado, mesmo o São Paulo sendo favorito, mas acredito que o São Paulo avance para a próxima fase. A nossa dica para essa partida é casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Copa do Nordeste, CSA versus Sport Recife, com início às 21h30. É um jogo mata-mata. A fase de grupos já encerrou no último fim de semana. Bem, nos últimos confrontos entre eles, o CSA sofreu gol nos últimos 3. O Sport vem de 3 vitórias aí nos últimos 3 confrontos. Ambas as equipes vêm de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. O CSA vem a 4 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. E o Sport vem a 5 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 saiu menos que 5 cartões e mais que 2,5 gol. Lembrando que o último confronto recente foi 1-0 para o Sport fora de casa. Bom, esse jogo, o Sport vem de uma vitória aí, uma goleada diante do Floresta em casa. Desde que o Gilmar Dalpozo chegou aí, o Sport não sabe o que é perder. E o CSA conseguiu meter 3-0 no Altos só no segundo tempo. O jogo estava 0-0, CSA partiu para cima e conseguiu fazer 3-0. Então é um jogo de duas equipes muito parelhas tecnicamente. Duas equipes de Série B. Para essa partida, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol, o empate ao intervalo e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o Fortaleza versus Atlético Alagoinhas, o início às 21h35. Lembrando, em duelos individuais, a equipe do Fortaleza vem a 3 jogos de 3 vitórias. Nos últimos 13 jogos, sem derrotas. Nos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, venceu o primeiro tempo.
Já o Atlético Alagoinhas vem de 8 jogos sem derrotas. Ambas as equipes vêm aí com uma boa invencibilidade, mas lembrando que a equipe do Fortaleza é o favorito, tem tudo para passar de fase nessa partida. Mais um jogo que vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol ou casa vence, e a probabilidade 2-1 casa. Lembrando, o jogo do outro jogo do mata-mata entre CSA versus Sport tem início às 21h35, não às 21h30. Vamos agora para o nosso último prognóstico, que é do Campeonato Goiano, jogo de volta entre Vila Nova versus Atlético Goianiense. O primeiro jogo foi 3-2 para a equipe do Atlético Goianiense, depois de levar 2 revés do Vila Nova. Esse jogo tem início às 8 horas. Nos últimos confrontos entre eles para ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões, em 5 de 7 menos que 3 gols na partida. Lembrando que o Atlético Goianiense sofreu gol nos últimos 4 confrontos, e em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Vila vem a 5 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 5 saiu ambos marca, e o Atlético Goianiense vem de 4 vitórias, a 7 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões na partida. Bem, é um duelo muito equilibrado tecnicamente, já que nos outros 2 últimos confrontos aí, antes desse anterior, foi 2 vitórias do Vila, uma de 3-2 e uma de 2-0, uma em casa e uma fora de casa, e perdeu agora fora de casa pelo mesmo placar que tinha vencido em casa há algum tempo atrás. Para essa partida, o Vila Nova não tenho dúvida que vai propor seu jogo, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Vamos estar optando pelo casa com empate ou mais de 1,5 gol, e a probabilidade 2-1 jogo. Bom, tropa, chegou o fim do nosso prognóstico. Espero que tenha curtido. Se gostou, deixa o like para estar fortalecendo, compartilhe ao máximo que você puder, e vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e única opção de bilhete pronto para esta terça-feira, vamos estar optando por uma dupla muito bem elaborada, formada como bilhete pronto, que é 2 back ao favorito pelo Campeonato Paulista, vitória do São Paulo, e pela Copa do Nordeste, vitória do Fortaleza. Um odd de 2,9, fizemos uma simulação com 100, dando retornos potenciais para a tropa Clashbet de 209. É isso, tropa, partiu!